Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí para mais uma live. Vou comentar com vocês sobre alguns assuntos da cidade, alguns assuntos aí que influenciam a nossa política municipal, na nossa política estadual, política nacional e em alguns assuntos aí também, né, política aí mundial. Bom, gente, vou aguardar o pessoal aparecer, vou dar aí um alô, boa noite, quem estiver assistindo, que já for chegando, já dá um alô aí para mim nos comentários, né? Nossa, é horrível fazer live sem óculos, já estou ficando velho, preciso pôr óculos, mas aí fica esse negócio aqui na cara, esse óculos aqui, não consigo, vocês não conseguem ver meu olho, enfim, quando aparecer alguma coisa aqui eu vou comentando. Bom, gente, vamos dando alô aí, boa noite, vamos chegando. Enquanto o pessoal vai chegando aí, alguns assuntos aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Falar sobre os bastidores da sessão, né, da terça-feira de ontem. Então, alguns comentários aí, né, sobre algumas posturas de determinados parlamentares e a principal questão aí a moção de apoio que uma vereadora do PT propôs, que foi rejeitada. Então é um fato inédito aí, né, nessa nova legislatura, uma postura que eu não vi nos mandatos anteriores, que me surpreendeu, queria comentar com vocês. É uma coisa muito boa que aconteceu na Câmara ontem. Certamente o debate saiu fortalecido e a Câmara saiu fortalecida com o que aconteceu ontem. Também comentar sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proibiu a prefeita Sueli Rosim, de Bauru, de tornar algumas atividades essenciais, né? Decisão essa do Tribunal de Justiça que contrapõe a própria decisão do STF, né, de legitimar prefeitos e governadores de adotarem políticas, né, conforme acharem apropriadas, né? Então, amarrar as duas mãos do presidente, mas liberar as mãos dos prefeitos e governadores. Mas que liberação é essa? Vamos comentar sobre isso também. Um assunto aqui meio polêmico, o plano da China, né, de contratar professores homens para ensinar aos meninos que eles têm que ser homens, têm que ser fortes e viris. Então, é um assunto aí que mostra a hipocrisia da esquerda, que tanto levanta a bandeira da China, né, que tanto quer enfiar a goela abaixo a agenda de ideologia de gênero, né, nas escolas. Tá certo que eles não usam ideologia de gênero, né? Eles falam teoria de gênero, mas é a mesma coisa. E aí a gente mostra, né, a hipocrisia da esquerda. E por último, a censura aos conservadores promovidas pelas Big Techs. Para quem não sabe, a gente chama aí de Big Techs essas empresas que se tornaram multibilionárias e que, após conquistarem tanta fortuna, hoje querem dominar o mundo. Pois é, gente. O problema hoje do mundo não é direita e não é esquerda. Hoje é o mega capitalismo. E aqui eu não estou como um assinante do Partido da Causa Operária falando isso para vocês, né? Muito menos fazendo uma apologia ao comunismo, mas de fato existem mega bilionários, existem pessoas riquíssimas que estão querendo dominar o mundo, poucos, né, que querem controlar o poder. E a gente também precisa falar sobre essa questão. Vamos ver se tem alguém aqui chegando nos comentários. Por hora, não. Então, vou dar continuidade a essa live comentando o primeiro assunto. Bom, não se trata de fofoca. Aqui não é o programa do Kleber Leite, da Rede TV. Mas, gente, eu queria comentar com vocês a respeito dessa moção de apoio à CPI
do leite condensado. Bom, há 2 semanas, né, quando saiu esse escândalo, a vereadora Tainara Faria e o vereador Guilherme Bianco, do PCdoB, né, ironizaram, falaram que o Bolsonaro tinha gasto 15 milhões de reais com leite condensado, e, enfim, que isso é um absurdo, onde já se viu um presidente gastar tanto dinheiro assim, né, ao invés de destinar recurso para pesquisa, para educação, e foi aquele chororô. Em menos de 24 horas, o assunto foi esclarecido. Ficou claro que não foi o Bolsonaro que usou, né, o dinheiro do leite condensado. A gente falou sobre isso semana passada. O que eu quero deixar aqui claro é que esse assunto, gente, já se esgotou. Ninguém está lembrando do leite condensado, a não ser os petistas desonestos que ainda querem tirar vantagem, que ainda querem tirar o Lula da condenação na qual ele se encontra, que ainda querem inocentar um presidiário, um ladrão que está mais do que comprovado que ele retirou recursos, né, da mesa do trabalhador para enriquecer, para beneficiar seus filhos, para beneficiar seus colegas, né, seus padrinhos, e, enfim, é isso que o PT faz, né? Ele pega uma inverdade e insiste nela até que pareça verdade. E na história do leite condensado não foi diferente, ok? O assunto já foi aí mais do que comprovado que não é assim. A Ione está dando boa noite, o José Belisário também está dando boa noite, obrigado por estarem assistindo. Então, diante dessa situação, né, dessa conversa aí, um deputado do PT, né, lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e o deputado mais conhecido, Marcelo Freixo, justamente, né, por ser um deputado aí a favor da legalização das drogas, a favor de ideologia de gênero, defensor de pautas feministas, defensor da esquerda. Esse deputado também encaminhou um pedido, né, de CPI, ou seja, de uma investigação sobre o gasto com leite condensado. E a vereadora, né, recém-eleita, uma vereadora aí que está no seu primeiro mandato, ela é bem conhecida pelo trabalho cultural que ela já fez, né, e talvez vai continuar fazendo na cidade, Fabi Virgílio. Ela foi, né, querendo já mostrar para o que veio, entrou com uma moção de apoio. E eu acredito que ela estava crente que isso ia passar. Por quê, gente? Para vocês entenderem, né, uma moção de apoio, ela não permite discussão. E é algo assim que não tem caráter de lei, né, não tem caráter de decreto. Então é apenas um documento que registra, manifesta um posicionamento da Casa de Leis. Então parece uma coisa boba, mas tem efeitos devastadores. E há 2 semanas, né, a Câmara, parte dela, se sentiu enganada pelo PT. Parte dela se sentiu traída, né, se sentiu que levou uma rasteira da Tainara Faria, quando ela propôs uma moção de repúdio ao Douglas Garcia. Então, a oposição, né, à Tainara, que em partes ela elogia a atuação do Douglas, deputado estadual, principalmente no que diz respeito à luta, né, contra essas ações ditatoriais do João Dória. Ela mostrou, né, a necessidade dos vereadores ficarem mais antenados, esses que apoiam o Douglas. Por quê? Eles, por unanimidade, por ficarem quietos, né, deixaram passar uma moção de repúdio a um deputado que eles consideram. E então, diante dessa história da CPI do leite condensado, que tinha aí um claro objetivo político, né, de atacar Bolsonaro, os vereadores dessa vez não deixaram barato
e quem acompanhou de perto a sessão, quem assistiu, né, comemorou, porque assim que a moção, né, foi lida e foi aberta a votação, o presidente da Câmara, o Boi, ele comentou assim: quem estiver de acordo, permaneça como está. E a partir desse momento, alguns vereadores se levantaram, né? Dentre eles, o Carlão do Joia e o Lineu, foram os que eu observei que tiveram a iniciativa de se manifestarem. E logo em seguida, eu observei que outros vereadores foram se levantando também. Eles foram mostrando contrariedade. Então, eles não estavam conformados. E aí, então, dos 17 vereadores que podem votar, 10 se levantaram contra a moção de apoio. Gente, vocês não fazem ideia do que foi o reboliço que aconteceu naquela Câmara. O que teve de chororô, o que teve de mimimi. Vocês não fazem ideia. Fabi Virgílio falando que quem foi contra foi responsável, que quem foi contra não quer transparência. Abro aqui parênteses. Fabi, já que você preza pela transparência, por favor, conversa com o prefeito de Araraquara, fala para ele que tem um site aqui que chama Portal da Transparência na nossa cidade e que é impossível você encontrar informação lá. E quando você digita alguma coisa no Google, até aparece o link no site, mas aí quando você clica nele, aparece que a página não está encontrada. Fabi, se você puder, manda esse recado para o prefeito. Assim como você se preocupa com a transparência, eu também me preocupo. E eu não tô conseguindo achar informação no Portal da Transparência de Araraquara, beleza? Então, fecho o parênteses, e a Filipa Brunelli mostrou que ficou decepcionado, porque dentre os 10 votos contrários à moção de apoio, 2 foram de vereadores que estão em partidos de esquerda, né, o PDT e o PP. Né, o Emanuel Spotton e a Luna Meyer surpreenderam até mesmo a base governista do PT, né? Enfim, assim, tiveram que vender lenços na sessão de ontem, porque a oposição mostrou que ela não vai se intimidar. Já é a segunda derrota, né, considerável aí para o prefeito. E eu diria que essa derrota é uma derrota boba. Por enquanto, o prefeito teve derrotas bobas em questões que não refletem diretamente no seu governo, mas já deixa um sinal do que o espera, o que o aguarda. Então, se o Edinho estava achando que essa Câmara, né, ela seria mamão com açúcar, ele vai ter um pouco de dor de cabeça. E aqui também eu já faço uma outra colocação. O pessoal que me acompanha lamenta porque eu não saí candidato a vereador. Pessoal, vou falar para vocês, se a Câmara continuar desse jeito, como ela está andando, eu não preciso nem me candidatar mais, sabe? Se forem encontradas pessoas com esse mesmo perfil desses vereadores novos eleitos, sejam eles de centro-esquerda, centro-direita, direita, esquerda, mas que tenham autonomia, nem preciso me candidatar, né? Eu fico aqui, assisto e passo para vocês aquilo que eu acompanhei na Câmara, e a gente vai acompanhando, fiscalizando, porque é nosso dever enquanto cidadãos. Então, eu tenho gostado desses posicionamentos. A Antônia Dourado está dando boa noite, Antônia. Claudete Clemente, boa noite também. Joaquim Barbosa, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar assistindo. Então, aqui está aí o assunto. E para finalizar, falando aí sobre essa moção de apoio, né, a CPI do leite condensado que foi reprovada na Câmara, também teve um chilique na sessão, né, de Tainara Faria e de Rafael De Angeli, né, um do PSDB e o outro é outro do PT. Bom, Rafael De Angeli, né, ele é um vereador aí, não sei se vocês lembram, mas era lindo de ver a amizade que ele tinha com a Tainara Faria, né? E eu gostava de usar essa amizade deles para mostrar que PT e PSDB não são oposição. Bom, hoje, essa amizade
do Rafael De Angeli com a Tainara, né, de PT e PSDB na Câmara, ela já se desfacelou, né? Mas a gente está vendo uma outra amizade aí se aproximando, né? Que é da nossa amiga aí, que representa as mulheres do PSDB, com uma deputada estadual do PT. Né? Tá sendo bonitinho de ver. Né? Cheguei a ver as duas de mãos dadas, né? Bem romântica a cena. Bem legal. Romântica não, né? Eu diria assim, bem meiga, né? Duas amiguinhas brincando no parque e pedindo fora Bolsonaro. Enfim, vamos lá, gente. Próxima pauta. O James Cesarino está dando boa noite. Opa, boa noite, James. A Josi, boa noite, tudo bem? James e a Josi são amigos aí de Dourado e estão aí numa luta pela vida do Brian, uma criança linda, né, de 3 anos de idade. E depois eu vou compartilhar com vocês aí um vídeo para que vocês assistam e colaborem nessa missão de salvar esse bebê lindo. Bebê não, né? Já é uma criança de 3 anos. Vamos lá. Próximo assunto, gente. A gente viu ontem, né, com muita tristeza, a Sueli Rosim, prefeita de Bauru, ela emitiu, né, uma nota oficial dizendo que, infelizmente, terá que respeitar a ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a proibiu de manter aquilo que foi aprovado em Bauru, né, a lei que foi aprovada com o objetivo de tornar atividade essencial o funcionamento de bar, funcionamento de restaurante, de academia, de salão de beleza, de clínica de estética, entre outras atividades, com a clara finalidade de preservar empregos. Tá? Qual era a intenção da Sueli Rosim? Preservar empregos. Por quê? Essa mulher, durante o lockdown, enquanto não era prefeita, ela ouviu os anseios do povo, ela ouviu os anseios da população. E quais eram eles? Trabalhar. Então ela viu garçons sendo despejados, empregados domésticos, auxiliares, né, de serviços gerais, todos esses homens e mulheres passarem necessidades e dependerem, né, de um emprego para sobreviverem. E então, diante disso, a prefeita de Bauru, né, se posicionou, aproveitando uma negligência do governo do estado de São Paulo. Então, isso também é bom pontuar aqui. Em Bauru, eles tiveram um promotor da área da saúde que teve a coragem de mostrar que o que o governo do estado falava não estava acontecendo. Por exemplo, em Bauru existe um hospital das clínicas, que existem inúmeros leitos. E todos esses leitos estavam desocupados. Detalhe, eram para terem sido inaugurados, eram para terem profissionais trabalhando neles, mas desde o período da denúncia desse promotor da saúde, nenhum leito foi inaugurado. E até agora, a prefeita de Bauru está nessa briga, Sueli Rosim. Então, ela aproveitou o embalo do promotor da saúde e, digamos assim, ela trucou, bateu na mesa, pediu truco pro Dória. Falou, você quer que eu respeite seu projeto de fase laranja, amarela, cor-de-rosa, o que você quiser colocar? Então, cumpra o que você está falando. Traga leitos para Bauru, porque nós não temos condições de tratar as pessoas aqui. Não adianta colocar a gente em fase vermelha se o senhor não nos dá leitos de enfermaria, leitos de UTI, para cuidarmos das pessoas que necessitam. E até agora, né, essa briga está sendo travada na justiça com o governo do estado de São Paulo,
E a gente aguarda, né, um desfecho, claro, ajudando a população, né, e dando força aí para a Sueli Rosim, para ela superar, né, essas adversidades em defesa do povo bauruense, que é um povo aqui também, do nosso lado, um povo corajoso, um povo guerreiro. Então, gente, a prefeita de Bauru, ela teve que recuar devido a essa decisão, e a gente vai aguardar as próximas cenas dessa história. Beleza? Um outro assunto aqui que eu queria comentar com vocês, um assunto que eu li na semana passada, né, na BBC News, e que me chamou bastante a atenção, né? Para quem não sabe, uma das coisas que me fez entrar no ativismo político, que me fez participar da militância política, antes disso, deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. A Ione, TJ está de mãos dadas com o governo estadual. Kátia Tomás, boa noite, Rodrigo. James aqui, muito menos a verba para compra de respiradores. Então, aqui em Araraquara a gente também tem essa questão. O vereador Lineu entrou com um pedido aí de informação para que a gente descubra onde foram parar aí os mais de R$1 milhão para compra de respiradores, que até agora não voltou para o cofre e também não chegou nenhum respirador. Tem muita coisa errada, né? Dentro disso também, que foi comentado aqui, né, que o James até pontuou, foi feito aí um levantamento pelo Tesouro Nacional, onde aponta que o governo federal praticamente fechou, zerado, o seu cofre público, enquanto os municípios e o Estado, né, eles fecharam com superávit, fecharam com muito dinheiro. Ou seja, Bolsonaro espalhou o dinheiro para os municípios, tirou de Brasília, mandou para municípios e para estados. Agora, o que esses prefeitos e esses governadores fizeram com esse dinheiro? Em Araraquara, a gente está sofrendo aqui, né, com esse período de lockdown, algumas pessoas morreram. Dentre essas que morreram por Covid, algumas, segundo relatos de famílias, elas não tiveram o devido atendimento, não tiveram o devido tratamento. Então, estavam com complicações no pulmão, estavam com outras complicações de saúde, e mesmo assim foram liberadas para ficarem em casa. E depois que a situação se agravou, voltaram para o hospital e aí faleceram. Então, isso é negligência médica. Negligência, muitas das vezes, pela falta de estrutura que o sistema de saúde oferece para os profissionais exercerem seu papel. Recurso veio. Agora, o que foi feito com esse recurso? Como ele foi administrado? Por exemplo, eu gostaria de saber quantas UTIs foram construídas com todo esse dinheiro que veio para cá. No hospital de campanha não tem uma UTI. No hospital do pronto-socorro do Melhado não tem uma UTI. Nas UPAs não tem UTI. As únicas UTIs que nós temos aqui são as dos planos, né, de parceria público-privada, como o da Santa Casa, o da Unimed e do São Francisco. No mais, a gente não tem. Por que não foi investido em construção de leitos de UTI em Araraquara? Essa é uma resposta que eu gostaria de saber. E aí falta uma estrutura básica para atender as pessoas. Esse sistema entra em colapso. E aí, para não ficar feio para o governo, bota a culpa na população. Fala que foi aglomeração, fala que foi mutação de vírus, enfim. E aí a gente vai, né, vendo a história se repetir. A mesma conversa, o mesmo engano, o povo com medo acredita, aceita mais uma fase vermelha, aceita mais um lockdown, mais empresas fecham, mais empresários falem, mais dívidas aumentam no município, menos arrecadação é gerada, e com isso a crise se instala na nossa cidade.
É triste. Então, vamos lá, voltando aqui, gente. Conforme eu comentei, né, a BBC, ela propôs aí uma matéria onde explica o plano do ditador Xi Jinping desde a infância ensinar para homens, ensinar para meninos que eles precisam ser meninos. Por que que o ditador Xi Jinping está fazendo isso? Porque de umas décadas para cá, após, né, esse processo de urbanização, muitas famílias saírem de zonas rurais e irem para as cidades, né, houve uma influência muito grande através de conteúdos, através de influências da moda, de educação, que mudou o comportamento dos homens, que deixou esses homens mais frágeis, mais sensíveis, mais feminilizados. E para um país que quer se tornar forte, que quer se tornar uma potência, que quer, diante de uma possível guerra, se sobressair, é necessário que ele construa um exército com pessoas fortes, com pessoas dispostas a amar o seu país, dispostas a amarem a sua pátria, dispostas a darem a sua vida pela pátria. E para você ter essas pessoas, você precisa treiná-las, você precisa discipliná-las. Discipliná-las a quê? A serem frágeis, a serem sensíveis? Não, muito pelo contrário. A serem homens, a serem viris. Então, a China, um país aí dominado por um ditador comunista, que aos poucos vem alargando a sua influência no mundo de diversas formas, já está preparando a sua nação para conquistar. E, enquanto isso, a civilização ocidental, utilizando aplicativos da China, ela participa de um processo de feminilização. Então, boa noite, Matheus. Ela participa de um processo, ela colabora com o processo de tornar homens mais sensíveis, homens mais femininos, homens mais delicados, homens mais medrosos. E a sociedade não está discernindo isso. Então, com tanta campanha, né, com bandeira de arco-íris, com tanta campanha de política LGBT, entenda, nós estamos falando, né, de ideologias, de ativismo LGBT. Nós não estamos falando de liberdade individual. Cada um seja o que quiser ser. Seja, depois que teve 18 anos, depois que saiu da casa dos pais, que tome a sua decisão, faça a sua escolha e seja muito feliz com ela. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um processo de doutrinação, onde querem, desde a infância, ensinar para crianças princípios que contrapõem os ensinamentos dos pais, que na maioria das vezes são cristãos, acreditam em Deus, e ensinam seus filhos a formarem uma família como Deus ensinou, homem e mulher. Então, gente, percebam que nós estamos num ambiente de guerra, só que não é uma guerra com arma, não é uma guerra com bombas, é uma guerra que, de ideias, de mudar ideias, de programar a mente. Então é isso que tem acontecido. E as mentes mais fracas estão sendo dominadas, estão sendo cada vez mais enfraquecidas. Então, quanto mais fracas são, mais estão sendo imbecilizadas, mais estão sendo alienadas, idiotizadas, para que façam parte de um projeto de dominação. Isso não é teoria da conspiração, tá? Isso que eu estou falando. É só vocês lerem os arquivos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde o início da Guerra Fria se fala
em dominar o mundo, só que dessa vez sem uso de armas, e sim através da corrupção da inteligência, através da dissimulação, através da ironia ao que é belo, ao que é bom, ao que é justo, e a promoção do que é errado, e a promoção do que é mal. Então, isso daqui não é teoria minha, só vocês lerem registros, inclusive de ex-agentes soviéticos, de ex-agentes comunistas que faziam parte desse projeto e que, quando se deram conta da malignidade da qual estavam participando, né, saíram e denunciaram tudo isso. Então, fica aqui o alerta para vocês pais, com o conteúdo que vocês ensinam para os seus filhos, com os ensinamentos que seus filhos estão aprendendo nas escolas. Fiquem espertos. Estão querendo torná-los idiotas úteis. Massas de manobra. Para finalizar, gente, queria comentar aqui sobre a decisão, né, que saiu hoje do nosso querido Zuquinho, né? Um apelido aí, o menino, como que é? O Zuquinho Maluquinho, né? Um seguidor meu aqui fala isso, o Barata. Chama ele de Zuquinho Maluquinho. O Mark Zuckerberg, dono do Facebook, né? Ele decidiu que o Brasil, o Canadá, né, e a Indonésia passarão aí por um teste, onde verão, né, dentro dessa semana, uma mudança no feed de notícias, ou na linha do tempo, melhor dizendo, e onde terá menos informação sobre política e mais informação de entretenimento. Por que será que estão fazendo isso, né, com o nosso país? Por que estão fazendo isso? Por que estão tirando, né, o debate público, tirando, né, a liberdade das pessoas de discutirem aquilo que elas acharem interessante numa rede social? Por que que esses donos dessas redes sociais deixaram de simplesmente apresentar a plataforma para que nós, indivíduos, usemos elas da melhor maneira que a gente achar, com toda a nossa liberdade, né? E estão agora querendo nos controlar, querendo dizer para nós o que devemos postar, como devemos postar, com que frequência devemos postar e quais palavras devemos usar. Por que será que isso está acontecendo? Ora, porque existem pessoas que querem controlar. E quando você fala que essas pessoas querem controlar, você coloca elas numa situação, né, de desprezo, de questionamento, de dúvida. E isso não é legal. Então, elas têm que calar a sua voz. Elas têm que tirar de você esse direito de ter a sua opinião, seja ela boa ou ruim. Entende? Então, nada mais é do que uma censura o que está acontecendo. E diante do plano do dono do Facebook, do Twitter e de tantas outras empresas aí, né, como Amazon, Walmart, diversos grupos, né, multinacionais que apoiam uma agenda, né, globalista, os conservadores são os que fazem o contraponto, são os que mostram receio a esse excesso de autonomia, esse excesso, né, de poder dos donos dessas redes sociais e dessas grandes empresas de ditarem as regras, de ditarem como que a sociedade tem que se comportar, passando até mesmo à frente do Estado. Né? A gente teve aí o ministro da França, um ministro progressista, diga-se de passagem, que é o Emmanuel Macron, né? E ele está totalmente contra a decisão do dono do Twitter de bloquear Donald Trump, né, de usar o seu perfil para se comunicar com o mundo. Entendem isso? Então, o Estado hoje já está sentindo, né, o cheiro de violação
as liberdades individuais e as instituições que existem para garantir a ordem na sociedade. Por isso, é muito importante que a gente, apesar de todas essas represálias, se mantenha firme, emitindo opinião, falando o que a gente pensa, falando o que a gente acredita, enquanto nos é cedido esse espaço, enquanto nos é cedida essa oportunidade de comentar. Podem perceber que eu evito falar de vacina e de coronavírus, porque é um assunto que, dependendo da abordagem que eu utilizo, meu vídeo é censurado, meu vídeo ele é bloqueado, ou eu mesmo tenho o perfil suspenso no Facebook. Por isso, eu procuro falar de outros assuntos. E esse assunto também do coronavírus, do Covid-19, já está mais do que explorado por outras plataformas que vocês e eu seguimos. Então, por isso que eu falo de outras ações aqui. Gente, era isso que eu queria comentar com vocês, certo? José Furtuoso de Lima também está aqui assistindo. Quero agradecer a vocês aí. Não tem nada mais a acrescentar. Não quero tornar esse vídeo mais extenso. E eu espero que vocês tenham gostado das informações que foram apresentadas aqui. Como eu procuro sempre fazer, né? Eu tento mastigar, eu tento trazer assim, o mais acessível possível as informações para vocês compreenderem, né, como que as coisas andam. Por enquanto estou fazendo uma live uma vez por semana, o tempo é curto para tanto assunto, né? Ronaldo Silva, isso aí, jovem, obrigado, Ronaldo, por estar assistindo. O tempo é muito curto, eu gostaria de falar mais. Vamos ver em breve, quem sabe, né, a gente não cria um projeto aí, né, falar todo dia de política, porque todo dia tem assunto, né, cá entre nós. Beleza? Forte abraço a todos, tenham uma ótima noite, fique com Deus, e eu vou passar aqui para vocês logo mais nos comentários um link para vocês ajudarem o Brian Cesarino, tá? Essa criança linda, cheia de vida, criança maravilhosa que Deus colocou aí no meu caminho para ajudar. Beleza? Fiquem com Deus.